aqui. Deixei a lapela aqui. Agora tá ouvindo, Leandro? Leandro, boa noite a todos, então. Vou baixar o som aqui, porque senão vai ficar... Boa noite a todos. Vamos lá. Desculpem, tive problema naquele computador. Eu estou com um problema no meu mouse aqui também. Está toda hora desconfigurando. E aí... Travou, né? Tá travando, né? Vou colocar o web. Aqui no meu canal aqui também, para não ficar... Mas eu estou ouvindo ali agora, pelo menos o som está saindo. Naquele notebook ali, tá meio zoado. Bom, desculpa o atraso aí, marquei para 7h30. Por enquanto é bom. Diferente a tela é bem diferente de quando a gente está transmitindo ao vivo. Bom, deixa eu ver quem são. 2 pessoas aí estão online. Bom, só o Leandro e o Fabiano, né? Por enquanto. É a primeira live, é a primeira vez que a gente faz uma transmissão. Para mim tá bem lento o som aqui também. Bem lento, hein? Talvez seja a internet. Não sei se a internet... Estou bem do lado do modem aqui. Bom, é isso. Nunca tinha feito isso antes, de fazer uma live. O ventilador aqui. Deixa eu... E é isso. Se vocês quiserem me mandar perguntas, então, ok? Achei que pelo celular era melhor. Se quiser mandar perguntas, então, eu caí do avião aqui. Caí do avião. Everson Cosman. É uma live para falar sobre o mercado do gelo, ok? Normalmente, quem está no mercado do gelo pretende entrar no mercado do gelo. Deixa eu avisar a galera do grupo também, que eu nem mandei para o pessoal do grupo, né, Fabiano? Bom, se quiserem mandar perguntas, a live é isso. A live, eu acho particularmente que a live é bem chata, né? Como funciona a distribuição de gelo para vendedores finais? Como funciona a distribuição de gelo? Bom, em que aspecto? Paulo Henrique. Você pergunta da questão da logística ou você pergunta da questão comercial? Pode ser um pouco... Estou ouvindo bem. Ok. Tem interesse de onde você é? São Paulo, interior de São Paulo. Bom, a distribuição de gelo
é uma coisa muito simples, como qualquer outro produto, né, Paulo Henrique? Logística e comercial. É, há produtores e há distribuidores, né? Primeiro tem que saber separar o que é um. Poxa, tá me incomodando esse bom, tá ouvindo tudo? Eu vou só parar a live aqui. 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 Bom, então como é que funciona? Tem a produção, tem o produtor e tem o distribuidor de gelo. Não necessariamente quem é tem um ruído no fundo, é o meu ventilador, cara. Mas se eu desligar, tá um calor lascado aqui. Se eu desligar, bom, deixa eu desligar aqui então. Você me fala se tá tudo aberto, mas tá bem quente. Então, Paulo Henrique, bom, desde que parou, tá? Então, tem o produtor e tem o distribuidor. E tem o produtor e distribuidor. Legal. Produtor e o distribuidor. Você pode optar por você somente produzir. Eu conheço bem pouco fabricante que não distribui, ou seja, fica lá esperando o distribuidor ir até a empresa para pegar em grande quantidade no atacado e fazer a distribuição. Na verdade, o que eu conheço é os dois, ou seja, a produção e a distribuição. Ele eventualmente pode produzir para alguns distribuidores quando o local é muito grande, por exemplo, que comporta isso, por exemplo, São Paulo, né, grandes metrópoles aí, além dele produzir, ele também repassa para pequenos distribuidores que têm lá uma rota, e nessa rota ele vai colocando os equipamentos dele e aquela rota fica sendo dele, né? E aí ele consegue somente comprar de um grande fabricante e distribuir. E aí ele não tem o custo de produção. Eu conheço bastante distribuidor, então que compra de grandes produtores, mas normalmente esse grande produtor ele também distribui no varejo, porque você distribuindo no varejo você consegue uma lucratividade um pouco maior. Isso na questão de logística e comercialmente falando, né, Paulo Henrique? Paulo Henrique, você é de onde? De que cidade? Então, tem essas duas questões. Então, você pode somente distribuir, produzir e repassar. Eu conheço um em Santa Catarina e um em São Paulo, que começou distribuindo para Atibaia. Ele é de Atibaia, inclusive. E aí ele está querendo somente produzir e não distribuir. Distribuir em pequenos no varejo e acaba ficando, né? Cada ponto de venda, 20 pacotes, 50 pacotes, e então acaba o custo de logística acaba ficando um pouco mais alto, né? Agora, o de se produzir em grande escala e deixar somente para distribuidor, semelhante, por exemplo, a Suco Prates, é, não, então, o Pedro, o que ele faz? O Pedro, ele produz em Atibaia e distribui, e leva para ele lá no centro de distribuição, em São Paulo, ali como é o nome? Cambuci, né? E aí ele distribui lá também e tem alguns distribuidores, somente distribuidor, que é né, eles vão lá com um caminhãozinho, compram no atacado, tem um preço diferenciado, e aí passa nos pontos de venda que já são desse distribuidor e vai distribuindo. É uma opção. Depende muito do seu perfil, né?
Depende muito do seu perfil. Se você acha que, por exemplo, só distribuir é uma boa, porque daí você não vai ter custo, por exemplo, com mão de obra para produzir, para armazenar, né? É um custo razoável, né? Então tem que ter uma vazão muito grande para você pagar esses custos aí, por exemplo. A energia elétrica vai ficar ligada ali para a câmara frigorífica ficar ligada os 30 dias, não desliga. Valkyria Lube. Separando o Fabiano. O Fabiano está chamando a família toda para assistir. Fabiano. Obrigado, hein, Fabiano? Obrigado por fortalecer o canal de novo aí com o Pix. Ó, valeu, tamo junto, hein? Fabiano, para quem não sabe, tem uma fábrica grande de gelo lá em São Paulo, acho eu que na Lapa, há mais de 30 anos, já é descendente ali, já pegou o caminho pronto já do papai, né, Fabiano? E agora está entrando no mercado de máquinas de gelo também. Eu produzo e entrego para o comércio para revenda, mercado e distribuidor, consumidor final raramente. Então, a maioria dos geleiros, né, Leandro, eles produzem e já distribuem, né? A maioria. Como eu falei, eu conheço dois. Um em Santa Catarina, se eu não me engano, é o Gelo João. Ele não tem um caminhão de entrega. Ele não tem um caminhão de entrega. Ele só fica lá, só produz, enche a câmara e os distribuidores vão lá e revendem na região dele lá, em Santa Catarina. Bom, para ele isso é bom. Por quê? Porque ele não tem custo de logística, não tem motorista de caminhão, ele não tem caminhão, ele não tem custo de manutenção de caminhão. Então ele só produz e armazena, só. Sei lá. Para ele é rentável. Tem um outro fabricante, grande fabricante também, na região ali de Ribeirão Preto, que também está querendo ir nessa vibe aí também. Só vender no atacado para grandes fábricas de pães e deixar o distribuidor fazer o trabalho, porque ele acha que esses picadinhos atrapalham muito a vida dele, né? Esses picadinhos de venda. O que para ele é picadinha de ficar passando em pontos em PDV para deixar pouca quantidade. E aí, na visão dele, o custo de equipamento parado lá no ponto de venda, mais mão de obra, né, recursos humanos para levar o gelo até esse ponto de venda, não é rentável. Então, ele vai mudar o método de comercialização de gelo dele. Mas a sua grande maioria produz e distribui no varejo também. Mas, claro que todo mundo quer pegar o atacado, porque eu conheço uma empresa, por exemplo, que ela leva em CD, ela leva em 8 CD de um supermercado. 8 CDs. Carreta fechada. Pô, maravilhoso, né? É uma grande quantidade num lugar só e o próprio supermercado faz a distribuição. Nossa, esse é o sonho de todo geleiro, né? Então, remover esse custo de logística aí, que é um custo considerável. Ele diminui um pouco o valor do preço, né? Mas acaba... Então, esse desconto que ele tira, que ele dá por uma grande quantidade de venda, ele acaba deduzindo esse desconto com relação ao custo de logística que ele acaba não tendo. Talvez seja o sonho de todo geleiro, mas aí a pessoa o geleiro começa no varejo e é difícil largar realmente, né? Obrigado, Fabiano. Bom, acho que é isso. Não sei se eu respondi para você, Paulo Henrique, mas essa aí é uma questão muito de perfil, você escolher somente produzir ou somente distribuir. Distribuir também é bacana, na verdade.
se você parar para pensar, você não tem o custo com manutenção da máquina, somente distribuir. Não tem o custo da manutenção da máquina. Hoje, o que eu vejo relato, Paulo Henrique, é de que não se acha mecânico de máquina, mecânico de manutenção de máquina industrial de jeito nenhum. Bom, cara firme. A maioria das vezes pega ali um menino, começa a ensinar a parte de refrigeração. Quando o menino aprende a parte de refrigeração, deita o cabelo para fazer serviço terceirizado, ou o próprio cliente, né, quando ele vai fazer manutenção em freezer, por exemplo, né, em conservador de gelo, já começa a assediar, se você fizer um conserto do meu freezer que eu te pago tanto, e já ele começa a ver que ele vai ganhar mais fazendo terceirizado, às vezes nem aprende direito. Então, a grande reclamação da maioria das fábricas de gelo é mão de obra, não só de manutenção, Paulo Henrique, quanto na questão de logística. Por quê? O geleiro ele trabalha em horários diferenciados, né? Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, e muita gente não quer trabalhar nesses horários, tanto horário como os dias diferentes, né? Falou pra caramba, sou técnico em refrigeração. Ai, você já sabe. Eu não sou vendo a parceria. Já ver que tipo de parceria é essa. Mecânico industrial realmente falta no mercado. Não é só mecânico, né? Um outro fabricante de São Paulo, o Fabiano, reclama muito disso. Ele fala, olha, Paulista, e eu não estou pagando pouco, não. Ó, tem cesta básica, tem convênio, tem isso, tem aquilo, tem refeição e tal. Eu não acho caminhoneiro. Fui fazer um teste em um caminhoneiro lá, o caminhoneiro foi fazer a baliza lá, foi entrar de ré na fábrica lá, o cara não acertou da ré, já mandei ele descer do caminhão e ir embora. Esse é um dos problemas. O outro problema é os horários, né? Os horários que o pessoal trabalha. Não é todo mundo que está muito adequado a esse tipo de trabalho. Não é um trabalho pesado, é um trabalho de boa. Né? Pacote de gelo, 5 quilos no máximo aí, 10 quilos, tem carrinho, enfim. Então, Fabiano, acho que foi você mesmo que falou, mas acho que o Carlota também já tinha reclamado. Falar, motorista não se... E olha que eu pago um salário, não é pouco não, é um bom salário. O cara vem trabalhador... o Gelo São Pedro também, o Ricardo lá, também falou que o cara vem um dia, às vezes trabalha meio dia de serviço, não vai lá nem para receber as horas que trabalhou, já depois do almoço não aparece mais. Então é um grande problema. Então talvez você escolher entre trabalhar entre somente produzir ou somente distribuir, você vai reduzir aí um pouco a questão de recursos humanos, que é uma coisa... teve um cara entrando em contato comigo de Cuiabá, falando, não, Paulo, fica tranquilo, Paulista, fica tranquilo, que eu vou fazer a minha produção todinha automatizada. Pois vai reduzir bastante a questão de mão de obra, mas quem aperta o botão? Né? O cara que vai apertar o botão tem que ser um cara mais técnico ainda, porque a máquina vive, né, ali, embaladora automática, por exemplo, que eu vejo, frequentemente está sendo parada ali a produção por algum problema enfim, na rosca sem fim, ou qualquer outra questão lá, mas para apertar o botão, para trocar a bobina, então realmente não é tão simples assim. Beleza, Paulo Henrique? Qualquer coisa
Entre em contato lá pelo Instagram, pelo canal mesmo, que a gente vai conversando. Mas, Paulo Henrique, esse é o problema, né? Você é técnico de refrigeração. Você quer fornecer serviço. Certo? Você quer fornecer serviço. O que os geleiros reclamam é de um mecânico de refrigeração para trabalhar lá na empresa, para ficar lá. Aí é que está o problema. Guto, olha, Guto. Tudo bem, Guto? Gelo Drink, Guaratuba, Paraná, se não me engano. Porque daí, para segurar os bons funcionários, tem que valorizar o cara. Só que daí precisa colocar o preço no gelo. E se vou colocar preço no gelo... agora pode. Se for colocar o preço no gelo... Essa questão do preço, poxa vida, né? Eu lembro que eu participei de um podcast, vocês sabem qual é, né? Eu comentei lá que a gente estava... O grupo, a gente fez, na verdade, o grupo para a gente combinar uma questão de preço mínimo, né? Mas não era para fazer cartel. Teve um cara que comentou, aos 20 minutos o Paulista falou que queria fazer cartel. Veja bem, já existe cartel de preço, imposto de combustível, já tudo existe cartel. Vai fornecer gelo para um supermercado grande, um Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, Mufato, enfim, funciona dessa maneira. Então, o que acontece com a relação ao preço? Sempre tem alguém que fura a greve, né? E cada um tem um custo. Então, tanto para você colocar um custo mínimo de gelo, tem uma série de fatores que envolvem a questão do custo de gelo. Tem tamanho da máquina, quanto maior a máquina, mais barato fica o gelo. Tem recursos humanos, que a gente estava falando agora. É automatizada, totalmente automatizada, parcialmente automatizada? Não, né? Energia elétrica, tem energia elétrica ou energia solar? Ou você compra energia no Mercado Livre? Né? Demanda, né? Que já é uma demanda de energia elétrica. Regional também, tem a questão de regional. Cada região tem um preço, tanto de venda, como tem um preço de quilowatt-hora, como tem um preço de mão de obra, enfim. É diferente de um posto de combustível, que daí o cara compra da distribuidora, né, do monopólio lá da distribuidora, por um preço já tabelado, certo? Já vem da distribuidora com preço tabelado. O barril de petróleo é commodity, então ele já compra por um preço tabelado. E aí ele distribui. É diferente de um geleiro que vai produzir, então depende da máquina, depende do veículo de entrega, depende da mão de obra, depende se ele paga aluguel ou não, enfim, depende de uma série de fatores para determinar tanto o preço dele de venda quanto o custo dele também. Cada um tem uma realidade, então eu acho particularmente que a gente devia ter um mínimo de venda. Vou chutar aqui, 80 centavos, independente da região, independente do seu custo. Aqueles que têm um custo menor, legal, vai ter uma lucratividade um pouco maior. Aqueles que têm um custo maior, vai ter uma lucratividade menor, mas pelo menos ele vai pagar os custos mínimos. Ele vai se manter, ele vai ter uma longevidade da empresa dele, né? Vai ser uma empresa financeiramente saudável, onde ele vai conseguir, por exemplo, se manter. Enfim, acho que é isso. Concorrente clandestino também atrapalha. Isso já é uma conversa muito antiga já nossa de concorrente informal, né? Tudo bem, eu não comecei informal, mas eu até entendo que o cara comece informal para sentir o mercado, conhecer o mercado, mas depois de um certo tempo ele se formalizar. O problema é que tem alguns que não se formalizam, né, Leandro? Fica ali naquela questão, andando na corda bamba, até que uma
uma situação aconteça, uma fiscalização, uma multa, um fechamento, mas isso é um pouco meio raro também, né? Beleza, pessoal? Bom, se tiver mais alguma coisa aí, a gente tira as dúvidas. Parou de funcionar o meu. Calor. Tem concorrente com 15 anos de mercado e é clandestino aqui. 15 anos. Eu conheço fabricante no estado de São Paulo que fabrica. Barulho aqui da moto. As motos estão cada vez mais barulhentas. Que fabrica, tem uma máquina de 20 toneladas e ainda compra gelo de produtor. Porque não dá conta da demanda. Ou seja, ele fabrica 20 toneladas por dia, não dá conta da demanda, ainda compra uma boa quantidade. Então, eu estimo ali que ele fabrica, que ele deve vender aí por dia. Lógico que ele não vende todo santo dia, né? Então, esses finais de semana, pelo menos nos finais de semana aí, pelo menos umas 100 toneladas por semana. E é informal, até hoje. Então, é injusto, né? É injusto. Estão me pedindo, não sei como é que faz para mandar o link aqui. Não sei se é assim. Calor, hein? Calor nas vendas. No caso de fabricar e vender mais barato para o concorrente entregar, até onde vale a pena? No caso de fabricar e vender mais barato para o concorrente entregar. Concorrente ou distribuidor? Ah, concorrente, entendi. Até onde vale a pena? Demanda, né? Quantidade, né, o Guto? Quantidade. Os caras vendem para esses caras aí, primeiro porque não é na região dele. Esse já é um ponto, né? O cara não fornece para o concorrente direto ali. Ele, na verdade, é parceria. Ele fornece para cara que está a uns quilômetros aí, que, na verdade, ele até leva lá, mas é demanda, é quantidade, né? É volume, né? Pois não vou ter o custo com entrega de equipamento. Entrega de equipamento, mas que dá uma margem para o cara crescer o olho. Então, é demanda, né, cara? Eu, lá em Curitiba, eu fornecia para uma mulher lá chamada Miriam. Ela comprava os pacotes de 13 quilos e desmembrava em pacotinho de 3 quilos. Ela comprava e revendia, mas ela chegava lá com a quantidade, ela chegava com a Sprinter, né, que é uma van, e, pô, eu vendia em grande quantidade, entendeu? Veja bem, Guto, aí você fala, não vou ajudar o meu concorrente, não é questão de ajudar, veja bem, não vou fornecer para ele em grande quantidade, não vou vender para ele, não vou deixar ele se crescer. Se ele não comprar de você, ele vai comprar de outro. Se ele não comprar nem de um nem de outro, bom, de outro ele vai comprar. Mas o que ele vai fazer? Ele pode simplesmente também comprar a máquina. De todo jeito, você vai ter um concorrente. Agora, você precisa parar para pensar o seguinte: cada vez que ele vai comprar de você, qual é a quantidade que ele compra de você para ele distribuir, para ele revender? Tem muito geleiro que faz isso e fica pistola da vida com né? Veja bem, o cara começa lá sem máquina, né? Só distribuindo. Aí o geleiro vai lá, monta a câmara frigorífica no cara e fornece com exclusividade, faz um contratinho de 2 a 4 anos. Conheço alguns que fazem isso. E aí fica pistola depois de ficar sabendo que esse mesmo distribuidor aparece com a máquina de 10 toneladas. Ora,
É óbvio que ele vai tentar cortar, esse custo. Ele vai tentar diminuir esse custo, porque ele sabe que ele comprando de você, ele está dando lucro para você, que é só um produtor. Ele sabe disso. Todo mundo sabe. Então ele quer aumentar o lucro dele. Então ele vai comprar uma máquina. Daí quando ele compra a máquina, ele vai... Veja bem, inicialmente ele pensa, vou diminuir a questão do lucro do produtor lá, do cara que eu compro lá em quantidade. Porém, ele vai ter manutenção, ele vai ter gás, ele vai ter vazamento de gás, a manutenção de um compressor, quando dá pau, quem é produtor sabe. E aí vai aumentar a questão de mão de obra, vai ter que ter mais gente para produzir, para armazenar, vai gastar energia. Enfim, tudo questão de perfil e tudo questão de você analisar se vale a pena esse processo, esse custo, né? Esse concorrente vende 20% mais barato que eu, mas não cresce. Não tem capital para investir em equipamentos. Então, por que ele não tem? Por que não sobra gordura para ele investir em equipamento, né? Ele está vendendo gelo bem mais barato que você. Ele quer te esmagar pelo preço, né? André Base, qual o conselho para vendermos gelo no inverno? Moro em Santa Catarina e faz muito frio no inverno, quase para o ramo. André, eu tinha fábrica de gelo em Curitiba, a capital mais fria do Brasil. Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Vendia gelo no inverno também. O gelo não é um produto de verão, exclusivamente de verão. Você vende o ano inteiro. Você tem nichos, né? Por exemplo, fábrica de pão. Eu vendia lá para Pão Nino, que é uma fábrica de panetone, pães industriais. Compra gelo o ano inteiro. Estádio de futebol o ano inteiro. Enfim, evento fechado, né? Evento, casamento, aqueles eventos, aquelas empresas de evento, vende o ano inteiro, porque todo final de semana tem casamento. E lá dentro é extremamente quente e abafado. Lá dentro não tem, o cara não sai lá fora para tomar uma cervejinha gelada ou tomar um uísque gelado, ele toma lá dentro. Então você vai nichando, né? E gelo não é uma exclusividade do verão. O verão vende mais, claro, mas não é uma exclusividade do verão. E você tem nichos de mercado que você vai procurar nessa baixa, nessa sazonalidade. Como empresa de concreto, por exemplo, né? Empreiteira que usa gelo no concreto. Enfim, não é uma exclusividade do verão o gelo. O gelo se usa o ano inteiro. Salvo que no verão usa mais gelo, só isso. Usa bem mais gelo. No verão, aí, final de ano, todo mundo fica sem gelo no final de ano. Beleza, pessoal? Bom, era isso. Bom, vai ficar gravado no canal. Talvez seja a última interação que a gente tem aí com o pessoal. Acho que muitos, por causa do horário, talvez eu faça uma live no domingo para quem não teve condição de entrar hoje às 19h30, né? Porque muita gente está chegando do trabalho, muita gente ainda na empresa, então terça-feira às 19h30 é um pouquinho complicado para muita gente. Então eu vou tentar fazer no domingo aí, talvez no mesmo horário, um pouco antes, não sei, vou ver o melhor horário aí para a gente fazer, mas eu vou avisando no canal aí quando a gente vai fazer a próxima interação, mas tudo indica que seja no domingo ou não sei. Eu queria fazer um teste hoje para a gente ver quanto ia dar de pessoal que ia estar nesse mesmo horário. Eu fiz uma pesquisa, terça-feira, 19h30, era o horário que mais as pessoas assistem os meus vídeos no canal. Então, por isso que eu escolhi terça às 19h30, que é, inclusive, o horário que eu lançava aí o conteúdo semanalmente. Beleza? Bom, não sei se eu posso ajudar em mais alguma coisa, não sei se eu ajudei, né?
Mas fica aí um agradecimento a todos os inscritos, a todo mundo que perdeu um tempo assistindo o nosso conteúdo. Fica um agradecimento a todas as pessoas que buscaram um pouquinho mais de conhecimento, que passaram pelo processo de aprendizado, pulando aí um degrau na escada que a gente acabou passando lá atrás, né? Sofremos bastante aí, Fabiano sabe disso, né? Fabiano também passou por um perrengue com máquina, né? Comprando máquina que acabou dando mais problemas do que soluções, então a gente acaba criando aí uma casca, né? Fica mais cascudo na questão de conhecimento, na questão de uma série de coisas, então para que outras pessoas não passem por isso, a gente resolveu fazer esse canal. Porém, o que eu percebi é que tem muita gente que não quer passar por esse processo, mas esse processo ele faz com que a gente amadureça e cresça muito. Então, a cada problema que a gente tem, às vezes a gente reclama do problema, mas a cada problema que a gente tem, a gente vai perceber lá na frente que esse problema era necessário a gente passar. O Fabiano sabe disso, o Fabiano passou por um problema também com máquina, e hoje o Fabiano não só produz gelo, como também fabrica máquina de gelo. Então, acabou entrando nisso justamente para que outras pessoas não passassem o que ele passou lá atrás com uma máquina mal comprada. Então, quando a gente começa nesse sentido, a gente quer trazer o melhor para todos vocês, né? Então, é mais ou menos como um pai que não quer que o filho sofra, mas o sofrimento vai trazer uma maturidade, vai trazer conhecimento, vai formar melhor essa criança no futuro. Às vezes a gente quer privar o sofrimento, mas o sofrimento precisa fazer parte para que você possa amadurecer e possa valorizar também, né? Quem vende muito barato acaba quebrando. Não sei, já não sei muito disso, Fabiano. Não sei. Sinceramente, não sei se quebra. Porque eu conheço um cara que vende muito barato. Produz muito. Sinceramente, é muito difícil da gente julgar esse tipo de coisa, né? A gente acha que não se sustenta há muito tempo, né? A gente acha que, por exemplo, o clandestino, né, o informal também não se sustenta por muito tempo. O problema é que o informal parece uma mosca, você mata uma, vem outra, vem duas no lugar. Então, mata no sentido da mosca, tá? Não estou falando do geleiro, mas o problema é que abre, fica 2 anos, depois aparece mais duas. Os equipamentos, caminhões, tudo tem um desgaste. Chega uma hora que precisa renovar. E o engraçado é que quando você vai comprar, Fabiano, é engraçado isso aí. Quando você vai comprar tanto equipamentos ou veículos, o preço está lá. Vai comprar um caminhão zero, a Fiat, a Ford, qualquer outra montadora não diminui o preço para você, mas você diminui o preço do seu gelo para entrar numa grande empresa, por exemplo. Você que eu digo geleiro, tá? Estou falando especificamente do Fabiano, mas a maioria estava conversando com um cara essa semana, ele falou, olha, Paulista, está vendendo para o cara, sei lá, vou chutar aqui, mas não é esse preço, eu lembro do preço, mas vamos para R$3,50 o pacote. Pô, 4 toneladas por dia a empresa comprava. Chegou um cara fornecendo a R$3. Aí eu baixei para R$2,90 para segurar e acabei perdendo. Só que a empresa lá exige que faça várias análises no gelo semanalmente. Tá? Essa empresa, eu sei que não tem condição de
sustentar essa questão dessas análises, né? Porque não é, dependendo da análise, não é muito barato. A análise microbiológica até que é barato, a análise físico-química que é um pouquinho mais puxado, né, na questão do preço. Então, quando você vai comprar os equipamentos, o preço está lá. Você tem que pagar o preço. Você busca até o mesmo equipamento com uma opção mais barata, mas está lá. O gelo não, você acaba tendo que reduzir para você, senão você não consegue vender, porque o outro vai vender mais barato. Então, putz, é tão foda, né? A questão do preço do gelo é uma questão que todo mundo reclama, né? Você vê, o combustível está indo para R$ 8 aí o litro da gasolina, tudo aumenta, tudo vem feito cascata e o gelo não acompanha. O gelo não acompanha essa inflação, não acompanha o aumento dos materiais, do inox, enfim, de tudo. Eu lembro que o freezer, o primeiro equipamento que eu comprei de uma fábrica, eu paguei acho que 2.050 na época, mas eu comprei de uma revenda, eu não comprava ainda de fábrica. Hoje esse mesmo equipamento está 4.500, então todo mundo aumenta e só você que não consegue aumentar. Eu, particularmente, eu acho que a culpa é nossa mesma. Distribuidora de bebida, chegou uma época que o vendedor da Ambev, toda vez que chegava lá, falava, Paulista, vai aumentar semana que vem. Dia 1º de setembro vai aumentar, 1º de outubro vai aumentar, 1º de novembro vai aumentar. Eu falei, Rafael, você tá doido, velho? Assim, eu não aguento, como é que eu vou explicar? Aumenta de uma vez essa porra, velho. Não sou eu, né? É a Ambev, né? Lucarov Gamer, você é de onde? Interior de São Paulo, Lucarov. Interior de São Paulo. Bom, então é complicado essa questão do preço, né? A maioria, hoje tem mais ou menos, acho que uns 2 dias, mas a maioria eu estava selecionando as perguntas que mais fazem para mim quando entra em contato comigo no WhatsApp. 99% das pessoas que entram em contato comigo pergunta qual a máquina de gelo que eu indico. Qual a máquina de gelo que eu indico? Aí vem com comercial e industrial. Segundo lugar, que empresa de embalagem eu posso indicar? Porque eles não acham. A internet está aí, né? É que dá trabalho, né? Buscar. Porém, máquina de gelo eu até entendo. Máquina de gelo eu até entendo porque assim, você vê muito conteúdo na internet, muitas propagandas na internet de máquina de gelo, mas o cara quer uma indicação porque ele não sabe se aquela máquina, primeiro, é boa, segundo, se dá pós-venda, né? Se a empresa vai dar um pós-venda, entra aí em alguns sites de reclamação aí, procura aí, acha um monte de reclamação de quem comprou máquina de gelo. Então, eu até entendo por que tem tanta gente perguntando sobre qual máquina de gelo eu indico. E embalagem. Embalagem fica muito complexo você indicar porque é regional, né? Você compra mais perto de onde você está para tentar reduzir o custo de transporte, né, de logística, que acaba tanto logístico quanto IPI, né? Algumas empresas são isentas de IPI, Simples Nacional, então não destaca os 15% de IPI, que dependendo do valor, e a embalagem também você paga a cada 7 dias, né? Primeiro pagamento 15 dias, depois 21 dias, depois 28 dias, um pagamento muito em cima do outro. E máquina de gelo até entenda, porque você só vê aí duas empresas fazendo publicidade na internet.
Porém, quando você vê a publicidade, o cara está vendendo o seu próprio peixe, então ele fala bem do seu próprio produto. Então ele quer talvez uma opinião terceirizada, né? Uma opinião isenta de viés ali de venda, né? Mas é aquilo que eu falei já no vídeo anterior, inclusive. Indicação de máquina é muito complexo por causa disso, né? As empresas vendendo aí, a gente indicando a máquina, e aí o cara só quer vender em cima da gente. Então é muito complexo isso, né? André, também tenho duas distribuidoras de bebidas. Em 2 anos, mais de 10 aumentos. Mais de 10 aumentos. E o gelo, você compra gelo lá, André? Você comprar gelo, pode reparar que o cara quase... Carvão, rapaz. Carvão, toda semana o cara aumentava o carvão. Não, mas carvão é mais difícil de mexer. Eu falei, carvão, por que é difícil? Você não tem que comprar geladeira, você não gasta energia, bota lá um negócio lá num coisa de madeira, lá em qualquer canto da distribuidora, deixa lá. Não tem vencimento, não tem equipamento, não gasta energia, larga lá num canto lá. O carvão é chupeta de trabalhar. Não, e falava que carvão era pior do que gelo. Enfim, né? Fabrico gelo saborizado. Só gelo normal ainda não faço. Galera que abaixa o preço, quebra as pernas. Gelo saborizado virou uma febre. Agora tá todo mundo produzindo, todo mundo fabricando um produto diferente do outro, e aí tem alguns que fazem legal, com polpa, bem, mas não dá para disputar por causa daquele que é feito de quisuco lá. E aí o cara compra na distribuidora, tem um preço, o de quisuquinho, vamos supor lá, custa 50 centavos. Aí você vai comprar um de R$2, mas tá muito caro. Produto diferente, né? A Coca-Cola não tá nem aí, ela mete o preço dela lá, tem. Não tem, já era. Vai ficar sem. E o cliente que compra, quando eu vendia na minha distribuidora, R$11 a Coca-Cola de 2 litros. Aí eu falava, não, mas tem essa outra marquinha aqui, ó, que custa metade do preço. Não, eu quero Coca. Quero Coca. Mas gelo é tudo igual, o pessoal comenta, né? Qual a média de preço? Depende, Júlio César, de que cidade, de que região, de que lugar, né? Nordeste, Sul, Norte, varia bastante. Fazendo uma conta aqui, deixa eu pegar lá na região Norte, lá que eu conheço lá, pacote de... Cadê? Cadê o calculador? Pacote de 3,7 kg para vender no supermercado, no posto de gasolina, 6,50 era. Dividido por 3,7, 1,75 o quilo do gelo. Sul também, Rio Grande do Sul também é assim, é um bom preço. São Paulo, eu acho que é um pacote de 5 kg a 2,80, dividido por 5, 56 centavos. Um quinto, um terço, um quarto do preço. 25% mais barato. Olha você vê a diferença, né? São Paulo, né? 11 milhões de habitantes, tem algumas fábricas de gelo, muitas fábricas de gelo. Quanto maior a quantidade de concorrência, maior é a lei da oferta e procura, né, Júlio César? Quanto maior a oferta, o preço vai caindo, né? Quando começa a ficar escasso, quando chove granizo, o preço da alface vai lá para cima. Por quê? Tem pouca oferta. Por que despedida? Estamos finalizando o nosso canal, Júlio César. Estamos finalizando. Nem todo mundo vive de amor, então complicado ficar só produzindo conteúdo sem um estímulo, Júlio César. Não dá, né? Não dá, Júlio César.
Oeste de Santa Catarina, média de 90 centavos o quilo. Oeste de Santa Catarina. Santa Catarina não tem tantos grandes produtores, né? Não sei nesse oeste, né? Ali para perto de Floripa, ali, 90 centavos o quilo? 2,19, 27, 2,70 o pacotinho? Acho que tá mais, hein? Bom, oeste, né? Não sei. Ali na região de Floripa, ali, na faixa de uns 3, assim, vai dar R$1 o quilo, mais de R$1 o quilo, mais de R$1, com certeza mais de R$1 o quilo. Ali para Florianópolis, ali, região ali. Você tá onde, André? Como é o nome da sua fábrica de gelo, André Base? Ai, dor nas costas. Tá todo mundo me ouvindo muito bem? Pacote de 3 quilos, R$3,50. Então, R$1 o quilo. Mais de R$1 o quilo, R$1,16. Quando eu comecei fornecendo gelo a R$3,50 lá em Curitiba. Quando eu comecei isso em 2010, vendi o pacotinho de 3 quilos a R$3,50 para supermercado. Tá certo, tem 100 vídeos aí que dá para ajudar bastante. Tá aí, ó, gratuito na plataforma. Pacote de 20 quilos, R$16,50. Big Ice. Quilombo, Santa Catarina. Não tá um preço ruim. Aqui no interior de São Paulo, eu conheço empresa que vende o pacote, vende o quilo de gelo a 20 centavos. Aí entra aquela questão, André. Analisa você pagando 20 centavos. Você já fez a conta hoje de quanto que está custando o quilo do seu gelo hoje? Você produzindo, você embalando, você armazenando? Somente, ó, produção, armazenamento e a embalagem, né, a mão de obra. Você já fez as contas para ver se sai mais de 20 centavos o quilo do gelo? Se você achasse uma empresa que vendesse aí perto de você o quilo do gelo a 20 centavos, você não compraria 20 centavos e revendia a 90 centavos o quilo? Ganharia R$70 em cima dele, somente para você fazer a distribuição? E aí? Interessante, né? 70 centavos, 2, 4, 6, caraca, mais de 300% em cima de lucro bruto. Só para você fazer a distribuição, se você achasse a 20 centavos, compraria? Compraria. Não compraria? Tenho quase certeza. Eu estou esperando a sua resposta, mas tenho quase certeza que você falaria que compraria. 20 centavos. Então, e tem, veja bem, e tem em torno de 40 centavos de custo. Vale a pena comprar. Claro que vale a pena comprar 20 centavos. É comprar pela metade do preço. Fora a dor de cabeça, né? De você produzir, armazenar, embalar, embalagem que rasga, embalagem que não vem na medida certa, clichê, atraso na embalagem, enfim. Mas daí o custo está alto, então, hein? É que, assim, a questão da energia solar, muita gente pergunta, vale a pena? Então, por quanto tempo você vai pagar esses equipamentos por quanto tempo você tem que colocar, por exemplo, o aluguel. Vamos supor que você seja o dono do seu galpão. Mas, assim, se você não fosse dono do galpão, você ia pagar o galpão, um aluguel. Então, esse preço tem que colocar no seu custo do gelo, o aluguel do barracão, que é seu. Tem que colocar um preço lá. A energia solar, também, você tem energia solar, a energia solar não é de graça, você está tendo que pagar os equipamentos por algum tempo, você tem que colocar esse valor no seu custo. Depois que terminar de pagar o equipamento, aí você fala, pô, agora é só lucro. Não, você vai investir esse valor que você está
economizando, vamos assim dizer, já você tem condição de investir mais em outro equipamento, em outra máquina, por exemplo, um outro veículo. Mas, mesmo assim, você tem que colocar esse custo da energia elétrica como se você fosse pagar no custo do gelo na hora de você vender. Deu para entender? Então, mesmo sendo energia solar, você tem que colocar esse custo no gelo. Você, obviamente, pode ter uma condição de, por exemplo, de barganhar, por exemplo, na hora de um cliente falar, olha, chegou um concorrente seu aqui, me ofereceu a tanto. Você consegue ter, vamos dizer assim, uma condição de tentar igualar ou tentar reduzir para manter o cliente, mas não chegar no mercado só porque tem energia solar, já jogar o preço lá embaixo, que depois você vai sofrer, né? Porque o próprio cliente já vai saber o seu limite na hora que você precisar aumentar por qualquer que seja, aumento de, vamos falar de energia, vamos falar de combustível, mão de obra, um equipamento que você comprou, que é um investimento, né? Como é que você vai fazer? Aí você vai chegar na hora, precisa aumentar, mas não. Então, para você barganhar um aumento futuro, é muito complicado depois. Então, por isso que, mesmo com a energia solar, você tem que manter o valor de venda do seu gelo estável, né? Estável que eu digo, naquele limite que você mesmo instalando energia solar, naquele limite daí para mais, não daí para menos. Lembrando que o seu concorrente pode não ter hoje, mas amanhã ou depois ele pode ter energia solar, daí vai ficar uma briga. Quem reduz mais o custo do gelo e ninguém ganha. Quem ganha com briga entre concorrente de ficar leiloando para baixo o custo do gelo na hora de vender para o ponto de venda é só o PDV. O PDV dá risada na nossa cara e fala, deixa os geleiros se estranhar, porque ele quer pagar R$2 e vender a 10 o pacote de gelo. Calor da molesta, graças a Deus. André Luiz Rosa, boa noite. André. Bom, é isso, pessoal. Bom, deu aí uma quantidade, eu achei que não ia dar nem isso também, por ser o nosso primeiro experimento da live aí. Eu já ensaiei fazer essa live algumas vezes, mas não dava muito certo, não sabia como que ia ser e tal. Então, como essa ia ser uma despedida, não tinha problema nenhum se desse qualquer coisa errada na transmissão ou qualquer coisa errada na dinâmica dessa live, né? Live teve uma febre aí na época da pandemia, agora quase não tem mais live, né? Porque é muito complicado, não tem abertura, não tem muito assunto, né? Se não ficar mandando perguntas aí pra gente ir respondendo. Tá certo. Bom, é isso então. 1 hora de live. Espero que tenha sido benéfico para quem assistiu aí, beleza, pessoal? De novo, a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Peço desculpas se eu desapontei em algum momento. Eu sou humano, eu sou falho, eu cometo erros, já cometi inúmeros erros, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram desse processo. Já são 3 anos, dia 12 agora vai fazer 3 anos de canal. Antes eu tinha aí uma empresa que patrocinava, agora eu não tenho mais, então
não está dando mais para continuar com o canal, porque demanda tempo, demanda muito trabalho. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela paciência e por estarmos juntos aí. Eu vou continuar com o canal não, perdão, nas redes sociais, nas mídias sociais, em todas as plataformas aí. Geleiros Brasil, né? Tem algumas outras marquinhas aí, mas é tudo relacionado a Geleiros Brasil. Então, vou continuar com o selo de qualidade Geleiros Brasil, o grupo, né? A gente está à frente lá de novo, a gente está trabalhando para tentar fazer com que a gente separe essa questão do formalizado para o informal. Essa foi a ideia principal do selo de qualidade, para mostrar que tem diferença de empresa de gestão de qualidade, tem diferença de produto, tem muita diferença entre o consumidor e o próprio PDV comprar gelo de empresa formalizada e que agrega valor ali na região onde você atua. Então, esse foi o objetivo da gente criar o selo de qualidade, o único no mundo exclusivamente para o produto gelo. É o único do mundo. Eu já pesquisei. Tem uma outra certificação nos Estados Unidos, que tem gelo, mas daí tem sorvete, tem congelados, polpa de fruta, exclusivamente para o mercado de gelo, só nossa. Só o selo de qualidade de Geleiros Brasil. Tem todos os registros de marca no INPE. Registrado, o certificado é registrado em cartório, tá? É feito por uma empresa terceirizada, e que isso é um diferencial bem semelhante à ISO 9001, né? As normas internacionais. Então, como eu trabalhei muito tempo com normas internacionais, eu peguei exatamente o mesmo modelo, né? O mesmo modelo que eu digo, não de norma, mas o mesmo modelo de certificação. É o mesmo modelo de certificação de normas internacionais. Então, é um negócio muito, muito sério que eu faço e trabalho só para divulgar essa diferença entre ter um selo de qualidade no mercado e mostrar para os consumidores que eles estão consumindo produto de procedência, né, de empresa que se preocupa com a questão de higiene, que é o mais importante na hora de produzir o gelo, né? Não é a água né, de chuva, não é água de rio, não é água feita de qualquer jeito aí. Então, é um negócio bem bacana que a gente está fazendo, está engatinhando, está muito... É o primeiro selo de qualidade. Não existe nada. Todo mundo que eu procuro de certificações aí não conhece o mercado do gelo, né? Então, foi uma coisa que a gente fez especificamente para o mercado do gelo. Então, mais uma vez aí, seria bem interessante, você não precisa ter o selo, mas tem que divulgar, pelo menos, essa questão de mostrar para o seu consumidor final que o seu produto tem essa diferença de um produto de uma empresa que não é formalizada com CNPJ, com alvará, com licença sanitária, enfim, com toda essa documentação aí. Beleza, André Luiz, vou fazer esse selo até o final do ano. Legal, parabéns, é isso. Tendo essa mentalidade já de ter mais ou menos um processo bem estabelecido, já é bem interessante. Bom, beleza, eu vi aqui que tá sempre vai e volta, né? A pessoa sai e entra. Ah, gelo 10. Ô, senhor, tá bom, senhor? Seu Márcio, o senhor tá bom, seu Márcio? O senhor está aqui, seu Márcio? Minha água é triplamente filtrada. Triplamente filtrada, certo. Não é só isso, né? Mas, assim, já é um bom começo
E é importante você divulgar isso no Instagram, que é o que mais está hoje em evidência, né? Facebook ninguém usa mais, eu não uso mais Facebook, porcaria, né? A Instagram tá bem fácil de divulgar aí, divulga bastante, que o seu produto tem uma qualidade diferenciada, né? Seu Márcio, olha quem apareceu aqui, seu Márcio. O senhor tá bom, seu Márcio? Eu tô bem, o senhor. Pois é, sou eu, paulista. É que você não lembra de mim, mas eu sou paulista. O senhor tá bom, seu Márcio? Eu também, eu sei. Vontade de comer um pão de queijo? Ei, Márcio, de Monte Sião, Gelo 10. Gelo 10 tem outras empresas chamadas Gelo 10, eu já te mostrei, né? Obrigado pela sua presença, hein, Márcio? Bacana. O senhor tá bom, seu Márcio? O senhor chegou agora, né? Chegou atrasado aí, mas tá bom. Depois o senhor assiste de novo aí o conteúdo aí. É só um bate-papo, mas o senhor chegou aqui agora, o senhor veio a brilhantar o nosso canal, seu Márcio. O senhor veio a brilhantar o nosso canal, ó. Presença ilustre do Márcio de Monte Sião, Gelo 10. Eita, engraçadinho. Puta, podia. Putz, eu não sei fazer, mas podia, tipo, entrar o pessoal, né, velho? Esse TDS seria melhor com gelo cristal. É. Agora eu tenho que comprar o gelo. Se o senhor. O senhor lembra quando você pediu? Olha, o senhor é velho no meu. Olha, o senhor já é velho no meu grupo, hein? O senhor foi um dos primeiros, hein, seu Márcio? Um dos primeiros, o senhor ligou para mim pedindo para entrar no meu grupo. Ó, que honra! Agora tá em 10 grupos concorrentes agora. Filha de uma égua. Legal, Márcio. Mas é isso. Enfim, agradeço a todo mundo mais uma vez por ter feito desse canal o maior canal do mercado do gelo do mundo. Do mundo! Do mundo! Eu desafio a achar um canal do mercado do gelo no mundo inteiro com a quantidade de inscritos e de visualizações que tem o nosso canal. Primeiro e único... Não é o único canal mais, né? Agora tem alguns canais aí que o pessoal fala até do custo do gelo, que é uma coisa que não existe, não tem... Entraram em contato comigo, tem como descobrir como que é? Tem como descobrir o custo do gelo? Tem como fazer uma fórmula? Me mandar uma fórmula do custo do gelo para eu descobrir o custo do gelo? Não tem como. Eu falei, quando você descobrir isso, você me fala. Não tem como. É uma série de variáveis para chegar no custo do gelo que não dá nem para colocar isso num software, já é quase que impossível. Tentaram fazer um software para chegar no custo do gelo e complicado, hein? Tem muita variável. Eu fui o primeiro. O nosso grupo não foi o primeiro, né? Eu lembro de um outro grupo que estava o Gustavo e mais 2 que você sabe quem é, que foram até os cofundadores desse canal. Obrigado, Fabiano, que foram os fundadores do nosso canal, junto com o Gustavo. Tinha mais um grupo chamado Máquinas e Equipamentos. Tinham 56 integrantes. Mas eu comecei num grupo lá em Curitiba que eram os fabricantes lá de Curitiba, mas ninguém se falava. Michele RC, boa noite. Moro na cidade de 400 mil habitantes. Pô, cidadão, hein? 400 mil habitantes é cidade grande.
onde um produtor e distribuidor domina o mercado há 30 anos, com freezers em praticamente todos os bons pontos de revenda na cidade. Isso não é uma questão crucial, Michele. Eu prestei consultoria para um cara, Jean, vou avisar o Jean que eu estou online, porque... Vou chamar ele na conversa aqui. Jean, lá de Boa Vista, 500 mil habitantes, exatamente na mesma situação. O cara dominava o mercado. Ele fez um ano agora, dia 20 de dezembro, ele fez um ano de empresa. Ele já domina pelo menos 50% da cidade. Ele domina 50% da cidade. E o cara tinha lá 30, 40 anos de... Enfim. É, 30 anos de mercado, a mesma coisa. Só que 30 anos de mercado, quando eu fui fazer a pesquisa de mercado, a primeira vez que eu fui lá, não vou falar quem é, tá bom? O concorrente, mas eu abria a geladeira, os freezers, assim, quando eu colocava a mão, aquele sebo, a porta ali, quando não tem a resistência, né, que esquenta ali na base da porta, ele fica um lodo, um nojo, sujo, os pacotes de gelo lá, ó, velho. Aí eu expliquei para ele, ó, você faz assim, assado, assado, assado. Michele, ele dominou, em menos de um ano, quase 50% do mercado. Foi muito mais fácil. Lógico, alguns pontos é difícil, porque o cara tem conhecimento, há 30 anos que o cara já pegou amizade com o dono, tal. Mas ele entrou fornecendo um novo serviço, um novo produto, uma nova logística. Ele inovou. Então, estou pedindo aqui para mim o link. Ele inovou. Cara que tem 30 anos no mercado, Michele, às vezes é mais fácil do que cara que está ali 5, tal, que está com 5, 10 anos, que está ainda com sangue, com a faca no dente. Cara que está 30, 40 anos, às vezes é mais, porque já está, ó, acomodado. Enquanto a água não bater na bundinha, Michele, ele não vai se mexer, né? Um time que está ganhando não se mexe. Ele só vai mexer a hora que ele começar a perder os pontos de venda. Apenas outras duas fábricas de representação irrisória. Acredita que o mercado já está fechado aqui? Não, acabei de falar, então. Não está fechado. Não está fechado para quem vai fornecer um serviço igual. Para quem vai fazer a mesma coisa que o cara de 30 anos está fazendo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque você entra com um produto novo, não produto novo, eu falo produto, é o gelo, mas assim, uma seleçãozinha, uma embalagem diferentezinha, um freezer com adesivamento diferente. E aí, a hora que você entra e o outro começa a ver ali o serviço, um já vai passando para o outro. E rapidamente você vai abrir no mercado. Você chega para o cara, não precisa nem tirar não precisa nem tirar o concorrente, deixa o concorrente aqui. Deixa o concorrente aqui, vai que, né? Você não fica sem o produto, tá? É bom ter dois fornecedores. A hora que o cara começa a ver o seu serviço diferente. Exatamente. Ó, de novo, Michele, se for diferente, se for para fazer mais do mesmo, o mercado realmente está saturado. Mas se você chegar com uma proposta diferente de serviço, de logística, de atendimento, né? Sábado, domingo, 2 horas da tarde, acaba o gelo. Liga lá, não, já fechou. Não existe. Gelo não existe isso. Domingo, 7 horas da noite, não vou levar mais não. A não ser que você já combine certinho, já passe, tem como ele armazenar, né? Tem como ele deixar armazenado lá, e aí você passa na sexta-feira e fala, ó, vai faltar gelo no final de semana. Vamos já encher aquele freezer lá atrás também? 70%. Então,
75% do comércio de revenda de gelo e tem concorrente com 15 anos e outro com 25 anos. Não tem somados 25%. É o serviço, né? A rapidez. Gelo tem que ser mais ou menos igual pastel, né, Leandro? Inclusive, os pontos de venda pensam que é pastel, né? Eu acho que esse negócio de um querer se sobressair sobre o outro com preço mais baixo tá por fora nos dias de hoje, devido aos altos. Então, né, Márcio, já é uma discussão bem antiga essa questão do preço, né? Bem antiga, né? A gente já estava conversando isso um pouquinho atrás aí. Hoje eu fechei parceria com o concorrente de barra para colocar cubos de 1 kg, saborizado nesse dia de 25 anos. Parou com cubos para revenda para ele mesmo na sua distribuidora. Pois é. Mas assim, o mercado, eu sempre falei todos os meus vídeos, o mercado está saturado de pessoas fazendo mais do mesmo, né? Se você chegar com uma proposta bem diferente, chegar com uma proposta não só de serviço, mas com relação a comprometimento, leva-se um certo tempo. O cliente, que é o ponto de venda, não o cliente final. O cliente final, ele não tem muita escolha. Ele chega você chega num posto de gasolina, você não chega, tem gelo da marca tal? Você não pergunta. Tem gelo? Tem. Quanto? Tanto. Outra coisa que você não faz, outra coisa que é ridículo que eu vejo, promoção. Segunda-feira, 10 pacotes, vai estar R$3,99. Mandei no grupo essa semana. Uma coisa ridícula. Ninguém compra gelo para armazenar em casa. Ninguém compra gelo sobrando para, se um dia eu for usar o gelo, tá aqui o gelo. Não, o cara compra só na hora que ele vai precisar. Então ele chega, ele não pega o carro dele e fica passando de supermercado procurando, ou de distribuidora, ou seja, eu falo supermercado, mas não fica rodando, gastando combustível para procurar o gelo mais barato. Ele chega no posto, tem gelo? Tem. Quanto que é? 12. Tá, me dá um pacote. Pronto. Pega o pacote e vai embora. Não adianta ficar fazendo promoção de gelo. Não existe promoção de gelo. Promoção é cerveja. Deixa ali no cantinho, bota para gelar, na hora que tiver vontade, você vai lá e toma. Arroz, feijão, açúcar, café, promoção, né? Gelo ninguém compra na promoção. Não existe comprar gelo na promoção. Não existe promoção de gelo. Não existe. Não dá certo. Eu já fiz na minha distribuidora. Eu estava dando gelo de graça por um mês para quem comprasse 2 fardos de cerveja. Um mês. Eu não dei um pacote de gelo para ninguém. Eu ofereci, a pessoa comprava dois pacotes de 2 fardos de cerveja. Eu falava, um pacotinho de gelo é grátis. Não quero. Não, mas não quero, não tenho o que fazer com o gelo. Eu vou guardar na geladeira a cerveja. Então, nem dando de graça, a pessoa quer o gelo. Ela paga o preço que for. Eu já vi isso em 2017, no ano novo, que foi ninguém tinha gelo. Um grande fabricante, fabrica mais de 100 toneladas, ligou para mim no ano novo. Paulista, tem gelo aí sobrando? Eu falei, não tem nem para mim. Pô, ia mandar uma carreta buscar aí. Eu falei, primeiro que não tem nem armazenamento com uma carreta. Não tem gelo aqui na praia. Aí, todo mundo sem gelo. Um colega do Rio de Janeiro falou, Paulista, estou rachando de ganhar dinheiro, estou vendendo pacote de 10 quilos a R$60. 2017, o pacote de 10 quilos a R$60 na praia de Copacabana. E não estava vendendo? Estava vendendo. Por quê? Ano novo, todo mundo está feliz, virada de ano, feliz. O cara paga R$60 no pacote de 10 quilos, ele vai beber cerveja quente? Litoral, final de ano falta muito gelo. Litoral falta. Litoral, a maioria, porque no litoral falta água no final do ano também, né? Falta água e falta gelo, né? Água, cara, também falta legal, hein?
aumenta muita demanda, né? Muita gente vai para o litoral, consome muito, as empresas não dão conta e realmente acontece isso. Vendi 3 carretas para Floripa. Ah, mas você forneceu você levou gelo pro... Qual é o nome do Daniel? Não, Paulo? Você mandou pro Paulo lá? Foi o Paulo que me ligou. A carreta, o Paulista tem uma carreta de gelo aí, tô precisando de gelo, pelo amor de Deus, tá faltando gelo, na verdade, do ano novo. 2017. Aí 2018 já foi ruim, 2019 foi bom, aí 2020 terminou a pandemia, São Paulo foi proibido trabalhar, né, 2020, se eu não me engano, 2021 também, bandeira vermelha aqui no estado de São Paulo, enfim, daí eu mesmo, em 2020, eu joguei 4 mil quilos de gelo fora, para não ficar com a câmara frigorífica ligada, eu tive que jogar o gelo fora, porque eu ia pagar mais caro com a energia ligada, não ia vender aquele gelo, né? Energia elétrica, eles mandaram as carretas pra cá. Ah, olha, carregou lá. Cara, o cara fabrica muito gelo, todo ano esse cara fica sem gelo, cara. E o cara não investe em máquina, não pensa mais ele comprar uma máquina de 40 toneladas lá e deixar lá pro final do ano? Será que não se paga, Fabiano? Quanto custa uma máquina de 40 toneladas, Fabiano? 40 toneladas, de uma outra que faliu aí, tava 1 milhão e 1 milhão leva pedrada. Tava, né, quando fabricava. Agora, sei quanto custa uma máquina de 1 tonelada, de 40 toneladas. No Freon, no R22, você fabrica 40 toneladas no R22, Fabiano? 40 toneladas, hein? 40 toneladas, bicho. Você nem fazia a conta, 40 toneladas. Supondo que são 2 ciclos por hora, vamos pôr aqui 40 toneladas, 40 mil quilos, dividido por 48, 833 quilos por queda. Nossa senhora, é gelo para dar com pau, hein? O pessoal aposta, mano. Eu lembro que uma vez o Marcel também, rapaz, a câmara frigorífica daquele cara, acho que tem um quarteirão inteiro. Visitei a fábrica dele lá, meu Deus do céu. Você precisa de 2 dias para terminar de andar só na câmara frigorífica. Você precisa fazer um turismo na câmara frigorífica. Quando foi na semana do Natal, esvaziou, ele só foi fechando, parecia vagão, assim, ele ia fechando as câmaras frigoríficas. Por enquanto, 30. Marvel era a transportadora que veio retirar. Ah, ele mandou uma transportadora. 30 toneladas. 30, mas não cabe 30 toneladas na carreta. Cabe 23 toneladas na carreta? Cabe 30 toneladas? Mas não dá excesso de peso aí? É 23 toneladas na carreta? Eu lembro uma vez em Curitiba, uma transportadora, uma empreiteira entrou em contato comigo querendo 90 toneladas de gelo. Eu falei, rapaz, se eu ficar um mês inteiro fabricando, eu não faço 90 toneladas. Aí fazendo orçamento, 90 toneladas de gelo. Não, a máquina até 30. Entendi. Máquina de 30 toneladas. No Freon. Quanto é que está custando a máquina de 30 toneladas, Fabiano? 30 toneladas é gelo para chuchu. No Freon. Mas por que você não fabrica até 40? Não depende do número de tubo? Depende do número de tubo. Faz ela mais grossa. Faz com charuto, com a geradora mais grossa. Com mais quantidade de tubo. Vai ficar do compressor, né? Compressor Michael Sabroy. Mas dá, velho. Dá pra você fazer. O problema é que não tem demanda para uma máquina de 40 toneladas, né? Tá certo. Eu vi uma do fabricante lá do sul de 60 toneladas de gelo escama. 60 toneladas de gelo escama. Acho que é 60? 60 ou 80, não me lembro agora.
Eu vi uma de 60, acho que vi uma de 80 toneladas. Jean Bedim, comecei minha pequena fábrica mês passado. Estou apaixonado pelo... Ah, parabéns, você está apaixonado pelo ramo. Eu só sei, eu não conheço ninguém que parou de fabricar e não esteja arrependido de ter parado de fabricar. É trabalhoso, é cansativo, mas é viciante, né, o mercado do gelo. Tem essa questão, né? Eu não sei por que o gelo ele encanta assim as pessoas, né? Os empreendedores que entram no mercado, todo mundo fala que vai parar, vai parar. Conheço um cara ali perto de Campinas ali que já tem uns 5 anos que ele fala que ele vai parar, vou parar. Não, esse ano eu paro, esse ano eu paro, esse ano eu paro. Está fabricando 270 toneladas por dia e está falando que vai parar. Jean, pensei que fosse o Jean Frank. Bom, é isso. Mais algumas perguntas. Já estamos 1h30 aí no canal. Bom, foi um prazer conversar com todos vocês. Esse bate-papo vai ficar gravado aí, então muita gente vai assistir depois dessa nossa transmissão. Olha, quando eu estava vendendo gelo, minha esposa e eu parecia a primeira vez que a gente colocou num grande mercado. A gente colocou no Condor, que é a sexta maior empresa de rede varejista do Brasil. E aí, quando a gente inaugurou um supermercado lá, e aí foi a TV e tal, fazer matéria lá, e aí passou perto do nosso freezer, a gente ficava que nem criança. Realmente é algo muito prazeroso ver o seu produto né, em locais bacanas, em locais que dão uma visibilidade legal. E uma outra, quando eu fechei um contratinho com a Gatorade também, foi bem bacana. Uma grande empresa, né, Gatorade lá do Sul, fechou o contrato de exclusividade com a gente. Uma outra vez foi uma grande rede de restaurantes que mandou a nutricionista lá ver a questão da limpeza, higiene e tal, foi fazer auditoria, né? Auditoria do cliente, é a segunda parte. Também foi bem prazeroso. E a gente ficava passando em supermercado. Domingo eu tirava o dia para ficar indo nos supermercados, tirar foto no meu freezer. Eu adoro tirar foto na frente de freezer, né? Vocês sabem quem é do grupo. E isso era muito prazeroso. E quando foi uma TV também, 2 TVs lá do Paraná foi fazer propaganda, não, perdão, foi fazer matéria com a gente, foi bem interessante, dá um orgulho muito legal mesmo, assim. Dependendo do ponto de venda que tá, é bem prazeroso, né, Leandro? Você vê o cliente, às vezes você ficar lá na parte em outra parte, né? Você vê lá o cliente indo lá, abrir na porta, né? Porque no meu caso tinha 2 geladeiras, tinha do concorrente e tinha a minha geladeira. Não tinha uma marca só. Em todos os supermercados que eu forneci, tanto Walmart, quanto Carrefour, quanto Pão de Açúcar, Mufato e o Condor, tinha 2 marcas. Uma ou outra loja que eu estava exclusivo por uma questão do gerente acabar vendo que o serviço nosso é diferente. Ele ligava de domingo para mim, eu levava, ligava para o concorrente não tinha rota, né? Não tinha rota, então acabava não levando. Eu levava no domingo à noite, sábado à noite. Sábado, 11 horas da noite, estava lá no supermercado, que às vezes fechava 11 horas da noite, mas recebia o gelo, porque no domingo bem cedo ia abrir e não podia ficar com a geladeira vazia. E aí eles colocavam na minha geladeira e na geladeira do concorrente. Então, em algumas lojas a gente era meio que exclusivo, algumas lojas, mas não eram todas as lojas do grupo. Então, isso acaba dando um prazer para a gente. Mas é isso, é viciante, né, o mercado do gelo. Eu estava falando com o Leandro essa semana, né, Leandro? Eu fiz uma arte para você
Uma arte ficou linda, linda, com uísque e tal, o gelo. Eu falei, nossa, bateu uma invejazinha, porque se eu naquela época que eu fabricava gelo, eu não fazia as artes que eu faço hoje, né? Eu não fazia vídeo, né? Eu não divulgava como eu divulgo aí a Cristal Arce, a Mineral Gelo e a Gelo São Pedro. Então, quando eu estou fazendo as artes e edição de vídeo, aí eu falo, nossa, podia ser a minha, né, cara? Mas, enfim, tudo tem um ciclo, né? Assim como a minha fábrica de gelo, assim como o nosso canal também. Tudo tem um ciclo aí, né? É, o cliente, então, eu também gostei. Eu fiquei assim, falei, nossa, que arte da hora, velho. Aí eu falei pra você, deu uma invejazinha, porque ficou muito linda. Na época que eu fazia, que eu tinha a fábrica, eu fazia algumas artes, mas não era tão legal. A gente vai melhorando a cada tempo, né? Vai ganhando experiência, né? Coloquei entrega 24 horas com uma quantidade mínima para bares, eventos e casas noturnas. O que acha? Quando eu comecei 24 horas. Foi assim que eu ganhei uma visibilidade muito grande lá em Curitiba, porque não tinha. Deu um boom assim mesmo, uma explosão de balada me ligando. Às vezes eu estava no caminho, já tinha outro cara me ligando, e só que isso foi desgastando muito a gente, né? Minha esposa e eu, a gente acabava de deitar, tocava o telefone, naquela época era Nextel, era um radinho que a gente tinha, e aí tinha que entrar na câmara frigorífica de novo, encher o carro, levar, e ficava às vezes a noite inteira, e durante o dia ainda levava nos shoppings. E aí foi arrebentando com a saúde, e aí a gente resolveu, não vamos mais trabalhar 24 horas, vamos ficar só com os supermercados e a balada só se tipo, compensar muito. Então, às vezes ligava a balada, falava, Paulista, pelo amor de Deus, eu pago o preço que você quiser. O preço que você quiser. Não, então é R$ 20 o pacote, à vista. Não pode trazer 100 pacotes. Chegava a receber 2.000 na lata. Aí era gostoso. Mas aí a gente escolhia, né, os clientes, entendeu? E isso era esporadicamente, né? Como Curitiba era um lugar que tinha muitos shows, tanto de faculdade, que tem lá a Universidade Federal, turma de medicina, ligar, peguei gelo, mas acabou, traz gelo para nós. Levo, é tanto. E aí eu consegui fazer uma gordurazinha onde eu paguei a máquina em dia, paguei a energia em dia, fui pagando todas as minhas contas, e aí foi o que salvou. Mas eu vendia um gelo, tipo assim, o meu concorrente vendia R$ 9, R$ 8 o pacote de 10 quilos. Eu vendia 20. E não fazia concorrência. Então, é bom e é ruim. Eu vi já cara em Curitiba que falou, Paulista, lembra que você fornecia gelo 24 horas tal? Então, eu peguei esse nicho que você deixou aí, eu só forneço 24 horas. Mas só forneço na noite, só balada. É uma opção, você só trabalha à noite. Outra coisa que eu parei também foi o seguinte, à noite, pelo menos em Curitiba, era podre, né? Minha Fiorino, eu tinha Fiorino, uma mulher bêbada bateu na minha Ducato, mas arrebentou a minha Ducato, a minha Fiorino, arrebentou minha Fiorino. Eu cheguei atrasado lá na audiência, lá, aí o juiz deu causa ganha para ela, aí eu fiquei com prejuízo, aí teve uma outra batida num carro meu, aí eu falei, putz, você ganha dinheiro, mas gasta tudo com conserto de carro, cara bate, bêbado e tal, eu falei, putz, isso é meio complicado, né? Eu vejo uns caras, em São Paulo mesmo, eu vi um cara lá que final de ano ele foi pra praia. Eu falei pra ele, eu falei, não vai, não vai. Não, tinha acabado de começar.
falei, não vai, papai, não faço. Não, pode deixar, vou deixar minha irmã aqui, não sei o quê. Eu não vá, cara, Reginaldo, não vá. E foi. Largou a fábrica na mão da irmã dele lá e desceu pra praia com a família, passou o ano novo na praia. Falei, ó, geleiro indo pra praia no final de ano. Eu vejo também alguns geleiros aqui no WhatsApp, o pessoal falando até sábado, até meio-dia. Depois do meio-dia não entrega mais. Então, né, determinadas... Eu entendo, né, mas assim, tem determinadas coisas que você faz quando você é geleiro que você tem que estar disposto a pagar o preço do processo. Você pode estar abrindo um leque ali para o seu concorrente. Então, quando eu comecei a trabalhar na falha do meu concorrente, que é gelo 24 horas, né? O meu concorrente não entregava, só tinha eu que entregava 24 horas. E isso, pá, teve um boom. Só que foi bem desgastante, ó, tem um preço esse processo, né? Foi bacana, mas, por outro lado, desgastou, arrebentou com a saúde, vivia gripado, né? Entra na câmara fria, sai, deita na cama frio, Curitiba é frio. Aí você entra na câmara fria, depois vai, enfim, é uma questão de você pagar o processo, né? E de repente você estipular horários para o seu cliente fazer o pedido, você pode estar abrindo uma brecha para o concorrente que, por exemplo, vai começar e vai falar, ó, você pode me ligar a hora que você quiser, que eu trago gelo na hora. Ele vai ficar meio desconfiado, porque todo mundo fala a mesma coisa quando quer vender, e depois não cumpre esse processo. Em alguns momentos, você vai provar para ele que você cumpre aquilo que você combinou e ele acaba ficando só com você. Então, aquele outro que abriu essa questão do horário, né? Ele pode estar abrindo uma brecha aí para a concorrência. Mas, de repente, você tem que pesar, né? O que eu quero? Dinheiro ou saúde? Dinheiro ou uma vida social com a minha esposa, com os meus filhos? Dinheiro ou uma vida, né, menos corrida? Aí você tem que pesar. Às vezes você vai conseguir dinheiro, mas vai perder todas as, né? Vai perder a esposa, vai perder filhos, vai perder a convivência, né? O crescimento com os filhos. Ou você estipula aí um prazo de 5 anos para você trabalhar nessa loucura e depois de 5 anos você ir tirando o pé do acelerador aos poucos. Se você conseguir, ou coloca funcionário para isso, colaborador para isso. Veja bem, o meu concorrente tinha muitos funcionários, mas o funcionário não atendia. Tinha funcionário de plantão do concorrente para atender à noite, mas o funcionário não atendia o telefone. Então, o funcionário não vai atender do mesmo jeito que você atende quando você está começando. Depois que você começa a crescer, você começa a colocar funcionário, mas o funcionário não vai fazer o que você faz. Ah, mas não vai. Não vai, você pode pagar comissão, você pode ter um... Não vai, ele não vai fazer exatamente o que você faz. Então, Leandro, nisso ainda estou tendo dificuldades. Tem 2 empresas grandes aqui que já tem freezer em tudo que é canto. No momento, dinheiro. Eu desacelerei domingo, só fico interno. Muitos vêm buscar. Então, mas, Leandro, você tem uma clientela, pelo que eu percebi, que você conseguiu fidelizar eles por um processo que você faz, que eu indico o seu sistema. Falando nisso, você ligou para a Letícia? Você não ligou para a Letícia, né? Falei para você ligar para a Letícia, para você explicar para ela como é que você faz os sorteios, essas coisinhas que você faz, que você acaba segurando o cliente, não pelo preço, mas você segura pelo serviço, você segura por uma série, eu sei que você não ligou, por uma série de outras questões, que é assim, outra pontinha de inveja que eu tenho de você. Se eu tivesse tido essa ideia que você teve aí, no passado, seria maravilhoso, né? Você não trabalha com gelo bonificado, você dá ali uns presentinhos ali para
o consumidor final. Então, o consumidor final vai nas lojas onde tem o sorteio. Então, você fideliza. Então, você, diferente de muitos, tem clientes fiéis. Então, você pode, às vezes, se dar esse luxo de falar para ele, ó, de domingo eu não atendo, mas vamos lá. Liga um cara que pega uma quantidade bacana com você. Já é um cara que começou lá do começo. 2 horas da tarde no domingo. Pô, Leandro, traz aqui para mim, pelo amor de Deus, eu preciso do gelo aqui, acabou, eu meio que essa semana aqui tá na correria, acabei de esquecendo de fazer o pedido. Você não leva? Leva, né? Você não pode chegar a ferro e fogo e falar, não, meu amigo, sexta-feira eu passei aí, você não pegou. Agora você vai ficar sem. Né? Você tá abrindo uma possibilidade aí justamente quando eu mais preciso dele. Quando ele precisou lá no começo, eu fortaleci. Tem os dois lados da moeda, né? E, nossa, aconteceu isso uma pizzaria lá em Curitiba. Rapaz do céu. Olha só que louco. Eu nunca deixei de atender ninguém todos os dias. Um dia eu passei mal. Passei mal. Cara, uma diarreia lascada o dia inteiro. E eu não conseguia sair. E o cara me ligou, eu não consegui, eu não atendi ele. Falei, puta, ele vai me pedir para levar gelo. Quando foi na segunda-feira, eu fui conversar com ele, não. Aqui você não entrega mais gelo. Gerente, eu nunca mais forneci gelo para essa pizzaria. Não vendia tanto, mas eu fiquei sentido de perder esse cliente. E por um dia que eu fiquei, putz, eu passei mal, cara. O cliente não quer saber se você está com dor de barriga, se você foi para o hospital, se um parente morreu. Não quer saber. A geladeira está vazia, eu estou deixando de vender gelo. Se você não me trouxer, eu vou pegar com o concorrente. Às vezes você fala, puxa vida, né? Eu nunca deixei, nunca faltei. E o cara me dá uma falha minha. É irreversível às vezes, né? Bom, pessoal, 1h43. De novo, muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem, todos vocês, que eu digo todo mundo que vai assistir depois esse conteúdo aqui, que não pôde entrar hoje ao vivo, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí se vocês querem mais uma live para tirar dúvidas e conversa, um bate-papo no domingo às 19 horas, tá bom? Domingo, 19 horas. Se tiver mais de 20 pessoas, aí eu faço, fechou? Mais de 20 pessoas comprometidas a entrar. Porque senão a gente fica falando para meia dúzia, daí também, gente que já acompanha a gente já em outros canais, acaba chovendo no molhado. Fechou? Bom, muito obrigado a todos vocês pela paciência. Esqueci o Pix. Deixa eu colocar o Pix aqui. Fortaleça o canal, contribua com o canal. Pix, Pix, eu vou colocar aqui. Pix. paulista@geleirosbrasil.com.br. Mais uma vez, obrigado, Fabiano, da Macgel Gelo de São Paulo, que fortaleceu com o Pix aí para fortalecer o canal. Fechado? Mais uma vez, muito obrigado. Boa semana a todos vocês. E desculpem qualquer erro causado por esses 3 anos de conteúdo aí. Eu tentei trazer o melhor conteúdo, mas às vezes a gente comete alguns erros aí. Fechado? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.